Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Romanos 8, 26. Algumas Bíblias vai estar semelhantemente, aqui tem também o Espírito. E diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito, aleluia, também o Espírito. É engraçado que esse também é importante conectarmos, porque começamos a ler a partir daí, sem levar em conta os outros 25 versículos do capítulo anterior, mas desse capítulo 8. Mas é importante dizer que Paulo vem falando da sequência de quem clama, de pessoas que estão clamando, que estão ansiando, desejando a manifestação, a revelação da glória de Deus, da presença de Deus. E o primeiro dos que clamam, dos que pedem, e quando usa o texto a palavra clamar, está se referindo a um clamor verdadeiro, algo que vem do fundo do coração, um grito que vem. E isso, o primeiro que clama é a criatura. A Bíblia diz que a criatura está sujeita à servidão, está debaixo da inutilidade. A criação, versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não por conta própria, não porque quis, mas por causa daquele que a sujeitou. Quer dizer que a criação, a terra, os seres vivos, eles estão submetidos a uma maldição, sujeitos à inutilidade. Vaidade é o que é oco por dentro, é o que é vazio. Então a própria criação está submetida a isso. E o texto bíblico vai nos dizer, se eu não me engano, em Gênesis 3:24, é passível de conferência, que o próprio Deus, quando Adão pecou, disse que a criação seria maldita, e que a partir de então a terra produziria abrolhos e espinhos. O que nos dá a entender que até o presente momento, eu disse sempre que é importante conferir, porque esse texto que você está vendo está errado. De repente é o versículo 14, tem que dar uma lida, né? Então, os abrolhos, os espinhos não eram produzidos antes. Então, se a própria natureza foi, por causa do pecado, da queda do homem, ela acabou por ser pervertida, ela acabou por perder a harmonia, a capacidade, o equilíbrio. Se a própria natureza se autodestrói, você pode falar: não, mas não é isso que eu vejo no ecossistema. Mas e os animais, eles não se destroem? Quando se fala lei da selva, o que se diz? Um come o outro. Existem até plantas carnívoras. Por mais que haja um ciclo de morte, de vida, o que Deus está querendo dizer é que nem sempre foi assim. Quando Deus planejou tudo, não era para as coisas se autocomerem, se destruírem. Houve uma perversão. Então a criação, toda a criação também tem uma, versículo 19, 8:19, a ardente expectativa da criação, o desejo ardente dela é pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19, Lucas. A ardente expectativa, o que anseia, o que deseja a criação, é que se manifeste, é que se revele os filhos de Deus. Olha só, está falando que a criação está clamando. Eu costumo dizer nesse texto, que até mesmo aqueles que são homens, mas que não conhecem o Evangelho, como diz o texto de Atos, quando o apóstolo Paulo entra no aerópago grego e começa a pregar em meio ao panteão grego dos deuses, e vê eles em profunda idolatria, Paulo chega a dizer que
como dizem os vossos filósofos, nele nascemos, nele nos movemos e nele existimos, pois somos dele geração. Porque em outro tempo nós andávamos errantes e buscávamos a Deus como se tateando no escuro, se bem que Deus não está distante de nós. Porque quando alguém vai para a balada, vai para a balada para quê? Para ser feliz. Quando alguém se droga, vai porque quer ser feliz. Quando alguém se embriaga, é porque quer afogar as mágoas, quer esquecer, não quer mais ser triste. Até o sofrimento das pessoas implica num desejo de felicidade. Então a criatura anseia, deseja que haja a solução, a resolução dessa submissão a uma maldição. Estamos sujeitos e debaixo ela clama, ela pede. Eu digo que Deus ouve dos céus um grito sem som, um grito desesperador, um clamor que está aqui, tanto da parte do planeta, do cosmos, do mundo como se vê, como também da parte dos seres vivos, das pessoas, dos indivíduos, dos seres humanos. Mesmo aqueles que cometem o culto e a idolatria de deuses alheios, estranhos, mesmo esses o nosso Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em primeiro lugar, ela. Em segundo lugar, quem clama? Nós, diga nós clamamos. Veja que você não é mais chamado de criação, você não é mais criatura aos olhos de Deus, você é outro sujeito que clama. E a Bíblia prossegue dizendo, e não somente ela, versículo 23, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente, que temos as primícias, os primeiros frutos. As primícias são os frutos que nascem primeiro. Então está dizendo o seguinte, se nós já temos as primícias do Espírito, os frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5 vai dizer, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9 gomos do fruto do Espírito. Contra essas coisas não existe lei. Nós já temos essas atitudes, nós já andamos em boas obras, as quais o Senhor preparou para que andássemos nela antes da fundação do mundo. Nós já temos um novo comportamento, nós somos regenerados, nós somos nova criatura, tudo se fez novo, andamos em novidade de vida. Nós morremos para o mundo e renascemos em Cristo. Nós somos nova criatura e nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Então nós que temos essas primícias, esse primeiro fruto da obra do Espírito, começou no seu caráter, começou na sua personalidade, começou na sua visão, começou no seu entendimento, no esclarecimento, na elucidação do Evangelho. Isso vai terminar de forma gloriosa. A consumação dessa colheita do Espírito é muito grande, mas inicialmente começa com essas primícias, com esses frutos. Igualmente gememos em nosso íntimo. Olha, nós também temos um anseio, um gemido dentro de nós. Nós que somos filhos de Deus, aguardando a adoção de filhos e a redenção completa do nosso corpo. Porque nós estamos esperando, ansiando, não sei você, mas eu não vejo a hora de Jesus voltar na glória nos ares para nos buscar. Talvez para você que é novo convertido não faça muito sentido, porque você entrou na igreja desejando ser feliz na terra. Mas eu quero dizer para você, você ainda pode ser feliz na terra e obedecer os mandamentos, mas nada se compara com o que haveremos de viver. Porque Paulo vai dizer que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou o coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para nós.
Coisas maravilhosas. O céu é maravilhoso. A Nova Jerusalém, cidade da qual o arquiteto artífice é Deus, é maravilhosa. Viver num tempo onde Jesus vai governar por 1000 anos na terra, isso é maravilhoso. Ele vai mostrar como seria o governo na terra, no seu governo milenar. Quando Satanás for preso por 1000 anos, nós veremos a implantação do reino de Deus. Assim como temos visto um pedacinho do céu nas nossas famílias. As bênçãos da terra nada mais são do que sombra daquilo que ainda vai se manifestar sobre nós. Se vivemos cura aqui agora, se a Vanessa hoje não está a 7 palmos debaixo da terra, é porque o Senhor já está revelando para nós, que se Ele cura aqui o corpo perecível, que dirá do corpo eterno que nós receberemos? Filipenses 3 vai dizer que a nossa salvação, onde aguardamos a nossa pátria celestial que descerá do céu, e o Senhor transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas, inclusive a matéria, a ponto de um oncologista do Albert Einstein de 30 anos dizer: uai, eu nunca vi ninguém ter hematoma. São os sinais de Deus. Uai, mas era para os glóbulos estarem mais baixos e agora eles aumentaram. O Senhor vai fazendo isso, dando esses lampejos, essas provas aqui, para te levar a tua mente para algo ainda mais glorioso. Pensar nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da terra. E você santifica a sua vida quando tem a expectativa da redenção do nosso corpo, aguardando a adoção de filhos. Então tem duas pessoas clamando: a criação e os filhos estão clamando, ansiosos pela manifestação de Deus, pela manifestação da glória de Deus. O versículo seguinte vai dizer: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como esperará? Como espera? Na esperança somos salvos. Essa esperança de que Deus tem algo glorioso, algo maior, de que Deus vai fazer algo realmente estrondoso, de que sai da tua tenda e conta se pode, as estrelas do céu são mais numerosas. Quer dizer, nós vamos viver coisas maravilhosas, e Deus pôs essa esperança no nosso coração. Mas se esperamos o que vemos, com paciência o que não vemos, aliás, com paciência o esperamos. Essas são as diligências do Senhor na nossa vida. Agora veja, também o Espírito. Há uma terceira pessoa clamando, ansiando pela manifestação. Este se chama o Espírito. Semelhantemente, ele também está clamando. E mais do que isso, o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus, ele também nos assiste. A palavra assiste conota ajuda, assistência, trabalhar com, cooperar. O Espírito coopera com você, o Espírito trabalha com você, o Espírito se engaja nos projetos com você, o Espírito trabalha em prol de algo, de um bem comum. Nós temos um grande aliado. Diga para o seu irmão: nós temos um grande aliado. Ele está conosco. Ele nos assiste em nossa fraqueza, na nossa debilitação. Talvez nós não conseguimos às vezes realizar coisas, tarefas. Talvez nós não conseguimos executar deveres. Posso te dizer uma coisa? Já te ocorreu pedir ajuda para o Espírito? Já te ocorreu dizer: Espírito, tua palavra diz que o Senhor me assiste, eu me sinto um fracassado naquilo que eu faço, ou aquilo que estou fazendo não estou conseguindo fazer com êxito. Me assiste, Espírito. Me dá assistência, Espírito, nessa minha caminhada, nessa minha jornada, nessa minha missão, no cumprimento da minha vocação. Espírito, como eu faço? Como eu faço? Como eu faço, Espírito? Como eu faço aqui agora, Espírito? Me assiste, Espírito. Vamos pedir ao Espírito que nos assista? Diga: Espírito, me assiste, pois o Senhor também clama. O Espírito sabe, o Espírito conhece,
O Espírito sabe a nossa fraqueza, a nossa debilitação. O Espírito sabe a nossa insuficiência, a nossa incapacidade. O Espírito sabe que nós não conseguimos por conta própria, mas Ele está de prontidão, Ele foi enviado, Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui para nos fazer lembrar as coisas que Jesus disse. Ele está aqui para nos anunciar coisas que hão de acontecer. Ele está aqui para nos fortalecer, para nos consolar. Ele está aqui para nos exortar. Ele está aqui para nos convencer. Ele está aqui para nos doutrinar. Peça ajuda para o Espírito, chame o Espírito, porque Ele está também com você clamando por algo. Ele também, semelhantemente como nós, Ele clama também para que Deus cumpra o seu propósito, para que a vontade de Deus se cumpra na sua casa, na sua família, no seu lar, para que os seus anseios, os seus desejos, para que aquilo que você deposita perante o altar do Senhor, Ele também intercede por isso. Olha o que diz. E tem mais, hein? Nós falávamos de esperança. Esperar não é fácil. Precisa de paciência para esperar o que não vemos. Às vezes não temos o mínimo indício de que algo vai acontecer. E precisamos nos aplicar numa disciplina interna para não nos desestruturar e sermos tomados de ansiedade. O Espírito Santo é perito em chegar dentro do teu coração e dizer: calma, calma, fiel é o que prometeu, o qual também fará. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falando ele não cumpriria? Calma, porque Ele é poderoso. Antes que houvesse dia, Ele é, e não há ninguém que possa fazer impedir as obras das suas mãos. Operando Deus, ninguém poderá impedir. O Espírito Santo vai nos trazendo à tona a palavra. O Espírito Santo vai nos trazendo revelação da palavra. Ele vai dando uma interpretação lógica, cabível. Ele vai dando raciocínio. Ele vai dando, conectando. Ele vai fazendo impressões se tornarem algo real, sólido, palpável. O Espírito Santo está do teu lado. Eu vim aqui para te dizer hoje: você não está sozinho. Não é pastor que te assiste, não é líder religioso que te assiste. Quem assiste você de pertinho chama-se Espírito Santo. Ele está com você. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Então escute: se as primícias começaram, se algum fruto já começou, se alguma transformação, alguma mudança de pensamento, se você se atreve no orar pelo Espírito, como diz Romanos 8,15, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados ao qual clamamos. Se você se atreve a orar a Deus chamando Ele de Pai, o contrário do que a serpente fez quando induziu Eva e Adão ao pecado, ela não chamava Deus de Senhor, porque Senhor é imediato. Ela chamava Deus de Deus, porque Deus é impessoal. Mas você foi além dessa formalidade, ultrapassou essa barreira de formalidade e se atreveu a chamar Deus de Pai. Porque como diz Gálatas capítulo 4, no versículo 5 e o 6, também nós que estávamos debaixo da lei, debaixo da maldição da lei, o Senhor enviou Jesus para resgatar os que estavam debaixo da maldição,
a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos, o sentimento de adoção. Você tem um estado jurídico perante Deus, você saiu do patamar de criatura e foi elevado à posição de filho, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de receber a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba. Essa palavra Abba significa a forma carinhosa, reverente, respeitosa, mas amorosa, carregada de ternura, de um filho que chamava pelo seu pai. Os judeus, fariseus, intérpretes da lei, escribas, estudiosos da palavra, não se atreviam a chamar Deus de pai. Jesus muda completamente esse conceito, e as suas orações, a começar pela mais famosa de todas, vai dizer assim: Pai, Pai que está nos santificado seja o teu nome. Venha a nós os teus filhos, o teu reino. Seja feita em nossas vidas a tua vontade, assim na terra como no céu. Como és Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como um pai provedor que vai na padaria e traz pães e frios e leite e café para os seus filhos, imediatamente seja o nosso Pai, imediatamente cuide de nós, porque nós como pais sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, mas o Pai Celestial, que é totalmente perfeito, que nele não há mudança nem sombra de variação, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que se assenta no alto e sublime trono, e que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Esse Pai vem nos assistir, vem nos dar as suas bênçãos e as suas virtudes. Romanos 8, versículo 16. Além de nos exortarmos a clamar Abba, o próprio Espírito trabalha conosco, nos assiste, testificando no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também, quem é filho é você, herdeiro de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, porque o nosso Jesus sofreu, mas foi glorificado. Se prepare para ter todos os seus sofrimentos transformados em glória. Aleluia. Aleluia. Versículo 27. Aquele que sonda os... vamos no 26 ainda. Aqui tem uma parte que eu deixei. Mas o Espírito, parte B, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira. Irmão, o Espírito está tão engajado em te ajudar. O Espírito Santo está orando por você. Enquanto você está dormindo, o Espírito Santo está orando. Você está acordado, o Espírito está orando. Você vem na igreja, está orando. Você está no trabalho, está orando. O Espírito Santo está sobremaneira intercedendo, orando por você, com gemidos inexprimíveis. É impossível de descrever, é imensurável, é inenarrável aquilo que o Espírito fala a seu respeito para Deus. Imagine você as palavras que Ele fala, que são inexprimíveis. Imagine os gemidos que Ele solta por você. Irmão, tem como você fracassar? Se o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, ora desse jeito em teu favor, tem como fracassar? Tem como dar errado? Tem como você falir, você entrar em colapso espiritual, você abandonar a fé? Você tem um intercessor. Às vezes eu vejo certas pessoas chegam em mim e falam: pastor, ora por mim. Tá bom, eu oro. Mas deixa eu te avisar, tem alguém já orando por você.
E a oração dele, não tem como não ser respondida. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Meu Deus, olha, o Pai sonda os corações, Ele sabe o que você pensa e o que eu penso. O Pai conhece tudo, dos atributos de Deus é a onisciência. O salmista Davi disse que tal palavra nem me saiu da boca, nem me chegou à boca, e tu já sabia o que eu ia falar. Imagine você, Deus já sabe o que você vai dizer antes de você dizer. Ele tem essa capacidade. Mas Ele que sonda os corações, Ele também sonda e Ele conhece o que o Espírito ora. E sabe o que o Espírito, não tem problema de ser gemidos inexprimíveis, porque embora o Espírito talvez não consiga em palavras dizer, ou nós não conseguimos interpretar as palavras do Espírito, o Pai sabe o que está no coração do Espírito. Ele sonda os nossos corações e Ele sabe que o Espírito intercede segundo a vontade de Deus por nós. Ele conhece. Então é uma comunicação que, embora seja inexprimível, está muito bem explicada. Não há nenhum problema entre a oração do Espírito e o entendimento de Deus. Está tudo muito claro. Quando você for tomado de um espírito de graça e de súplicas, quando você entrar em oração e não conseguir exprimir palavras e apenas chorar. Quem já fez a oração do choro aqui? Quem? Quando você chorar, quando as lágrimas descerem o seu rosto, molharem sua face, a frase está descendo e o Pai está lendo ela. Ele sabe o que está se passando. Você está assistido completamente. E o versículo de número 28, para finalizarmos, vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui os irmãos vão me permitir explorar esse texto. Se eu fosse praticasse o esoterismo, eu diria que esse texto sugeriria que as coisas têm um equilíbrio natural. Se eu fosse naturalista, eu diria: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A natureza, né? Só que deixa eu te falar uma coisa. Quem ouviu eu dizer no começo da mensagem que uma das que clamam é a criação? Quem ouviu isso? Porque ela está sujeita à vaidade, não propriamente voluntariamente por si mesma, mas por causa daquele que a sujeitou. E que o pecado culminou, resvalou na criação, porque o homem usou um fruto da terra, da árvore, para poder pecar. Então a própria natureza, assim como a serpente que induziu o pecado, a mulher que vai dar à luz com dores de parto, o homem que vai comer do suor do seu rosto, e a terra produzindo abrolhos e espinhos. Então como que ela pode cooperar, se o estado dela inicial é totalmente pervertido, se a condição dela hoje não é de equilíbrio? Nós vemos na realidade um caos. As leis da física não dizem que as coisas se criam quando você observa elas. O que se vê é que elas se destroem, é que elas se refazem. Até a lei diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a física. Se ela se perverte, se ela muda de forma, se ela se degrada, se ela apodrece, se ela se destrói, como ela pode cooperar? Aí que entra a ação gloriosa de um gemido inexprimível. A questão que não se leva em conta é que todas as coisas cooperam, é o verbo conjugado sinergel,
de uma forma como se Deus fosse o sujeito. O sujeito não são todas as coisas. O sujeito da frase aí que está implícito é Deus. Então nós poderíamos dizer facilmente o seguinte: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é muito grande, porque eu estou soltando vocês desse culto e vou dar a bênção apostólica daqui a uns minutinhos. Alguém vai subir para dar a bênção apostólica? Dizendo para você que tudo que tiver lá fora, seja o caule, a raiz, a flor, a planta ou o espinho, tudo coopera para o seu bem. Veja quanto produziu. Toda disciplina no primeiro efeito não produz contentamento, mas aos que têm sido exercitados por ela um fruto pacífico, fruto de justiça. Um espinho para o mundo causa dor, para nós ensinamento. O espinho na carne para o mundo traz choro, para o apóstolo o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. As aflições deste tempo em nós viram glória redundada, repercute em glória. Então posso dizer uma coisa para você? Já que você tem a oração do Espírito, já que você sente no seu coração, já tem as primícias do Espírito, já que você já está começando a mudar de vida, ou já mudou de vida, já que você já sente que o Espírito Santo colocou no teu coração o direito de chamar Deus de Pai, fique tranquilo com o que vem aí à frente. Não esquenta a cabeça com nada. Se der errado, Deus permitiu. Há um propósito em tudo. Se der certo, Deus permitiu. Você não está alheio. Há um Espírito que é o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis pela tua vida. Há um clamor incessante. A palavra clamor aí é a mesma usada quando Jesus clamou e expirou, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, quando Jesus clamou, olha o que o Espírito Santo não está orando desse jeito. O Espírito Santo está gritando, o Espírito Santo está esperneando, o Espírito Santo está se mexendo, o Espírito Santo está subindo, o Espírito Santo está descendo, o Espírito Santo está clamando, o Espírito Santo está trabalhando, Ele está cooperando, Ele está cooperando. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está orando para que você continue esperando, porque está vindo aí uma avalanche de vitórias. O Espírito Santo está orando. Oh Deus maravilhoso, dá força para essa igreja, dá força para esse povo, dá força para a tua igreja, porque ela vai viver neste último tempo, ela vai viver neste último momento um grande avivamento. Eles vão ver o céu descer na terra. Oh Deus, não deixa desviar, não deixa cair em tentação, mas livra eles do mal. Faz eles recusarem o prato de lentilha, faz eles recusarem a proposta indecorosa, faz eles recusarem negócios escusos, faz eles recusarem a malandragem, faz eles andarem em retidão, faz eles serem filhos, porque eles são herdeiros, e muitos deles não sabem que existem riquezas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou o coração humano. Existem coisas tão grandes, existem coisas tão maravilhosas, e eu vou dar dons para eles, eu vou entregar dons para eles, e o Espírito vai orando com gemidos, vai orando pela tua vida. Escute isso. Você que já pondera o divórcio, sabe o que o Senhor está dizendo para você? Que não venha de você, porque se você perseverar, eu vou mudar esse homem, eu vou mudar essa mulher, e você vai viver o que Josué disse: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Você vai dizer o que Paulo disse ao centurião, ao carcereiro, aliás: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O Espírito está orando, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Há um barulhinho nas regiões celestiais aqui. E conforme o Espírito solta essas notas musicais, conforme o Espírito pulsa palavras inexprimíveis, conforme o Espírito ora numa língua que só a Trindade entende, conforme o Espírito ora num idioma inexprimível, ininteligível para nossos ouvidos, o mundo espiritual vai respondendo a isso, e as forças e fortalezas das trevas, os principados e potestades estão encolhendo na nossa nação. Corrupção já começou a cair, a prostituição começou a cair, a imoralidade começou a cair, os vícios, a bandidagem, a criminalidade começou a cair. Sabe por quê? Você talvez não ouça, mas o Pai está ouvindo. Escute só o que eu fiz com você hoje. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez. Preste atenção no que eu vou te falar, o que aconteceu com você hoje. Eu te pus a par de como a banda toca. Eu te pus a par de informações privilegiadas. Essa mensagem vem hoje para te fazer alguém que tem uma informação extremamente restrita. O secreto foi aberto, foi sabe quando você tem um dossiê e ele é amarrado com um barbante, sabe? E está escrito assim, secret, secreto. O Senhor hoje desenrolou, abriu a capa e disse: é assim que funciona, é desse jeito, é assim que as coisas dão certo, é assim que o câncer é vencido, é assim que a enfermidade retrocede, é assim que o milagre acontece, é assim que os dons se manifestam, é assim que lutamos as nossas guerras, é assim que nós vencemos, é assim que nós vencemos. Não mudou, não vai mudar, vai ser sempre assim. Ora, clama, pede, tenha consciência, você é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, já te foi revelado isso. E confia na oração intercessória do Espírito Santo. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, Ele é testemunha de tudo que você está passando, Ele sabe de tudo que se passa no teu coração. Vai na toada do Espírito, vai orando com Ele, vai clamando com Ele, para que aconteçam coisas tremendas da parte de Deus na sua vida. E assim você viverá o que disse esse versículo 28. Sabemos que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Para terminar, porquanto, ou seja, concluindo, aos que de antemão conheceu, antes de você nascer, Deus te conheceu e te predestinou para ser conforme a imagem do Senhor. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus sempre tem que ter a primazia sobre nós. Aos que predestinou, que deu um destino antes de acontecer. Você é predestinado de Deus. Diga: eu sou um predestinado de Deus. A esses também chamou. É óbvio, se Ele te predestinou antes,
e pela sua presciência, a capacidade de conhecer as coisas antes que elas fossem, Ele obviamente iria, era o próximo passo, te chamar, next level. Ele te chamou, e te chamou, você veio pecador, mas Ele já proveu a tua justificação pelo sangue de Jesus, então Ele já te justificou. E repare, tudo isso está no perfeito profético, no passado, tudo isso está conjugado de forma em que você possa dizer, não dá mais para mudar, já aconteceu, eu já estou justificado, Ele já me chamou, e aos que também chamam, justificou, a estes também já. Engraçado que nós estamos vivendo esse estado de glorificação. Eu ainda não consigo atravessar a parede ainda. Já pensou se eu passo para o lado de lá? Ó, que é possível, hein? Só mais um pouquinho de fé, eu faço isso. Mas nós logo, logo vamos como Jesus. Você já está glorificado. Fechando a minha Bíblia para dizer, você recebeu informações privilegiadas hoje aqui. Não descarta isso por nada, não deixa cair. Mantém viva a chama e a esperança do Senhor. Nós vamos encerrar esse culto. Nós vamos terminar esse culto memorável. E você vai sair daqui sabendo que o teu Deus ora por você. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo. Amém. Amém. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Como é bom saber que o Senhor nos assiste. Como é bom saber que o próprio Jesus nos deixou esta promessa. Não ficaríamos sozinhos, mas viria sobre nós o Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo de Deus, conforme a palavra que foi ministrado nesta manhã, meu Deus, que aquela mãe que entrou aqui preocupada com o seu filho, em nome de Jesus, Espírito Santo, abraça, que ela possa entender que Tu és aquele que assiste na fraqueza, que Tu és aquele que está intercedendo, que Tu és aquele que está sustentando, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aqueles que entraram aqui desesperado, eu creio que a Tua palavra já trouxe libertação. Saiamos daqui cheios da Tua presença, ó Pai, cheios de Ti. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Tu és desejado, nós precisamos de Ti. Nos assiste, nos auxilia, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos entender sim, que todas as coisas cooperam para o bem, porque nós Te amamos. No silêncio o Senhor está, na abundância o Senhor está, na escassez o Senhor também está, porque nós Te amamos e o Senhor nos assiste. Nós Te adoramos em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Lucas, por favor, Romanos 8:31, nós vamos embora. Romanos 8:31. Levanta sua mão para o céu. Nós vamos recitar o final, um pouquinho desse versículo aqui, ó. 31. Nós vamos ler o 31. Amém? Vamos todos juntos? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Toma, diabo! Amém? Amém? Irmãos,
Com respeito a todos que estão vindo aqui, nós vamos embora. Uns acreditam, eu respeito todas as crenças, por favor. Mas tem aquele que acredita num santo X, num espírito X, naquele que recebe, naquele que é cavalo, naquele que monta. Eu respeito, não estou falando mal, mas eu quero que você saia daqui com essa certeza: você tem o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que palavra, é isso aqui, ó. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes mesmo os entregou por nós, será que Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Vai dar. Levanta suas mãos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença sublime, amorosa, aconchegante, assertiva a um Deus, a presença do Espírito de Deus, os leve em segurança, com esta certeza que Ele está assistindo a tua vida e que você não está sozinho. Nós te abençoamos por uma semana de vitória, uma semana de conquista. Vá em paz, vá debaixo desta palavra, e nós selamos aqui em concordância como igreja: nada e ninguém resistirá o poder de Deus que está sobre a tua vida. No silêncio, o Senhor manifestará a cura e o poder. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Espírito, Espírito.